Bom pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar aí do controlador de temperatura da Contemp C504. Então nós vamos falar aí, nós talvez dividimos aí em mais de um vídeo, talvez 2 ou 3 vídeos, porque é bastante informação que tem esse controlador de temperatura. Então nós vamos dividir aí em 3 vídeos talvez, e colocarmos todos, 2 ou 3 vídeos, e colocarmos todos numa playlist para que você possa assistir todos os vídeos falando sobre o controlador. Então nós vamos no manual do controlador. Então nós vamos esse manual ele é tanto para o C504 quanto para o C505. Então tem o C504, C505. Nós vamos falar mais especificamente do C504. Então nesse vídeo nós vamos falar mais sobre a alimentação, sobre a tensão, algumas coisas mais básicas, e nos próximos vídeos nós vamos falar sobre configuração e configuração de alarmes. Então tá aí os dois controladores. Nós vamos navegar um pouco aqui e vamos mostrar um pouco sobre o controlador. Vamos descer aí. Então nós vamos usar algumas tabelas aí nas configurações. Já passando por essa tabela, nós vamos usar algumas tabelas. Aqui tem a tabela 1, nós vamos usar mais outras tabelas aí nas configurações. Então a tabela 1 ela se refere ao que? O IN.TY, que isso seria o tipo de termopar que eu vou usar. Então tem o tipo de termopar, tem o termopar de tensão, tem o termopar de corrente, que são de 0 a 4, 20 mA, ou de 4 a 20 mA. Os de tensão de 0 a 5 volts, de 1 a 5 volts e de 0 a 10 volts. Tem o termopar TR, que é o PT100. A faixa de temperatura dele é de menos 200 a 530 graus. Tem o TC, que seria o K. A faixa de temperatura é de 100 a 1300 graus. O tipo J, que se nós selecionarmos aí, ele vai nos permitir programar aí de menos 50 a 800 graus. E o S, que é de 0 a 1760 graus. E tem o DP aqui, que nós depois vamos explicar nas configurações. Isso aqui eu nunca alterei lá, mas depois nós vamos falar que vamos selecionar o J, que tem tanto o 0 ou o 1 para nós colocarmos nessa configuração. Isso aqui eu nunca alterei, mas é bom nós conhecermos que existe. Então nós vamos falar de algumas tabelas. Então nós falamos aí da tabela 1, que seria o tipo de termopar. Então o que nós mais usamos é o termopar tipo J. E nós vamos dar exemplo desse termopar. Mas tem os outros aí que você precisa configurar esse parâmetro conforme aí o tipo de termopar que você está usando. Vamos descer um pouco aqui. Vamos para... Aqui é como você monta o código aqui para usar aí o controlador de temperatura. Então aqui no tamanho do controlador, o 504 seria essa medida, né? E o 505 seria essa medida aí. Então ele tem aí algumas tensões que você precisa colocar para fazer a compra do controlador de temperatura conforme a sua necessidade. Então tem aqui as medidas do C504, depois as medidas aqui se referindo ao C505, ele fez um corte ali, ele mostrou aqui. Nós vamos a conexão elétrica, as conexões elétricas. Então se eu comprei, por exemplo, de 85 a 265 graus, no corpo do controlador vem essa informação
vem essas informações e vem uma bolinha azul aqui especificando qual é a tensão do controlador. Então tem de 10 a 30 volts, que normalmente nós alimentamos aí com 24 VDC, que seria uma tensão de alimentação de uma máquina, ou também de 85 a 265 graus, que normalmente você alimenta aí com 220 volts. Então 5 e 6 seria a alimentação, está se referindo a essa alimentação. 3 e 4 seria a saída de controle, 1 e 2 a saída de alarme, e entre os 7, 8, 9, 10, 11 e 12 seria a entrada para os termopares. Então aqui seria as saídas, né? A saída de alarme, a saída de controle, a alimentação e aqui as entradas de termopar. Então mais adiante aqui seria o 505. Então nós não vamos falar do 505 para o vídeo não ficar muito longo, mas não muda muita coisa de um para o outro. Então nós vamos aqui, o termopar PT100 é ligado nesses bornes para o 504, o termopar de tensão é ligado nesses bornes para o 504. Então, se por exemplo nós vamos dar exemplo do termopar tipo J, que é o que nós mais usamos. Então, se eu vou ligar o termopar tipo J, eu vou ligar no 8 e no 9. Então, o fio vermelho eu ligo no 8 e o fio azul no 9, que seria o positivo e o negativo. Termopar de corrente 9 e 10. O transmissor de corrente a 2 fios, esses termopares eu nunca vi, mas se está especificando aqui é porque existe transmissor de corrente a 3 fios e transmissor de tensão a 3 fios. Então se está mostrando aí é porque existe, beleza? Então vamos descer mais um pouco. E os tipo de alarme e tal. Aqui está mostrando a face do controlador. Então esse manual eu baixei na internet. Também quando você compra o controlador de temperatura, vem com esse manual junto. Aqui está explicando sobre os leitores, os botões, qual é a função de cada botão, como você manuseia aí o controlador. Então está falando sobre a parametrização, depois nós vamos direto à configuração. Operação, falando sobre a operação, mas depois nós vamos direto à configuração. E mais informações. E aqui nós chegamos à configuração. Então nós vamos introduzir um pouco sobre a configuração. Em outro vídeo nós vamos dar continuidade à configuração. Em outro vídeo nós vamos falar do alarme, beleza? Então a configuração permite configurar o sinal de entrada, assim, sintonia do controle, saída de controle, alarme e outras funções. Para acessar os parâmetros deste bloco, pressione a tecla, que seria esse asterístico aqui, que seria essa tecla. Você deve manter ela pressionada, o display inferior, até o display inferior indicar conf. Ou seja, você mantém pressionado lá, na hora que aparecer conf, então você está entrando aí nas configurações. Beleza? Então até a teclinha para cima e para baixo seleciona os parâmetros, e o botão da setinha, que seria esse, retorna e salva as alterações. Então por exemplo, você entra no parâmetro que você quer, você seleciona o parâmetro que você quer, você entra no parâmetro, ajusta o conteúdo e salva e retorna. Depois que você colocar o valor que você quer, você apertando a setinha aqui, você salva a alteração, beleza? E depois, se você quiser sair da configuração, você mantém pressionado
também o asterístico aqui que você sai das configurações. Mas uma vez nós entramos nas configurações, nós nos mantemos na configuração. Mas nós vamos falar, por exemplo, eu entrei nas configurações, vai aparecer isso, começar a aparecer isso aqui para mim. O A.T, que seria o comando de sintonia e tal, mas se eu não estiver conseguindo alterar nada disso aqui, o que eu faço? Eu navego em toda a configuração e venho neste parâmetro aqui das configurações. Então, bloqueio de alteração dos parâmetros. Ele pede para eu ir na tabela 3. Eu vou na tabela 3, que está aqui, tabela 3, LOC ou LOC. Então, o LOC ele precisa estar em 0. Então, se eu colocar ele em 0, eu desligo o bloqueio ou deixo sem bloqueio. Então, eu coloco em 0. Após eu fazer todas as configurações, o que eu faço? Eu pego e coloco, depois que tiver tudo funcionando certinho, não precisa alterar mais nada, eu coloco esse parâmetro LOC em 3, que daí eu vou deixar apenas o SP para o operador da máquina ele conseguir setar o valor de temperatura na máquina. Apenas isso, ou seja, todos os parâmetros bloqueados exceto SP, que é o valor que o operador ele seta lá a temperatura, digamos que ele quer 200 graus, ele consegue setar 200 graus lá. Então ele não consegue mudar as configurações dessa forma. Não é aconselhável você deixar desbloqueado, porque o operador vai e mexe nas configurações e desconfigura todo o controlador. Isso vai te dar mais mão de obra para configurar novamente, beleza? Então você deixa em 0 o lock para entrar nas configurações. Depois que você configura tudo, deixou tudo ok, está funcionando tudo certinho, você vem e coloca o lock em 3, beleza? Então nós falamos aí sobre como entrar nas configurações e como conseguir o acesso. Nós vamos mostrar só mais algumas coisas nesse vídeo, depois nós vamos passar para um próximo vídeo falando sobre as configurações. Aqui está falando sobre os alarmes, em outro vídeo nós vamos falar como funciona esses alarmes. E nesse vídeo vai ser só isso. Beleza, pessoal? Um abraço, até o próximo vídeo.